Olá! Sejam bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do CIMERS. Eu sou Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui do CIMERS. Aqui no Fronteiras da Saúde, nós temos um espaço de uma conversa bem séria, mas descontraída, obviamente, sobre prática médica, sobre limites técnicos, sobre segurança do paciente, principalmente. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre oftalmologia, Mônica, uma especialidade cirúrgica, clínica e altamente resolutiva, mas olhando além da assistência, os limites entre a atuação profissional e o risco daqueles que não estão aptos a fazer esses procedimentos nos nossos pacientes. E daí a gente entra numa fronteira da saúde, né? Então essas fronteiras elas podem acabar se confundindo e essa confusão das fronteiras pode gerar um impacto bem direto nessa segurança, na visão, na vida das pessoas. E para conversar com a gente sobre isso, recebemos hoje o Dr. Flávio Braga da Silva, oftalmologista formado pela UFSPA, residência também ali na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, e especialista em catarata, em cirurgia catarata e refrativo, associado à Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e também Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa. Que currículo, hein? Seja muito bem-vindo, Flávio. Maravilha, uma grande satisfação estar participando aqui do Fronteiras da Saúde. Já estive aqui anteriormente com o Jefferson, né? Agora vamos falar seriamente, com descontração, mas com o objetivo maior de proteção da saúde ocular da população em geral. Perfeito, seja muito, muito bem-vindo, doutor Flávio. E já vamos começar, então, vamos lá. Qual é o maior desafio da oftalmologia atualmente? O maior desafio da oftalmologia é justamente o propósito da oftalmologia, né? Que é a promoção da saúde ocular, não só do paciente, através do diagnóstico e tratamento efetivo das patologias oculares, mas também a identificação de patologias crônicas, não só oculares, mas também sistêmicas, de uma forma precoce, para que seja instituído o tratamento de forma precoce e evite a perda funcional do paciente, a perda visual do paciente, né? Por que ainda se acha, assim, uma população geral, acha-se que ir no oftalmo, né, a oftalmologia é só medir o grau? Essa ideia. Atualmente, com a disponibilidade de informação que a gente tem na internet, inteligência artificial, isso até está diminuindo um pouco. Mas eu gosto quando vem esse tipo de questionamento, né? Até porque nessa área tem profissionais não médicos atuando, né? Embora o Conselho Brasileiro de Oftalmologia atue de forma intensa contra isso, ainda existe, né? Eu queria fazer um parênteses, só para que todo mundo tenha uma noção, pelo menos de forma panorâmica, do que é o exame oftalmológico, né? O que a gente pode ver no exame oftalmológico. Mesmo que possa parecer um pouco maçante pelos termos anatômicos que eu vou utilizar, é fundamental ter uma visão panorâmica do que eu vou falar. No exame oftalmológico, que consiste em mais do que o exame refracional, a gente verificar se o paciente tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo. No exame oftalmológico, desde a parte externa de ectoscopia, eu já consigo avaliar motilidade ocular e identificar transtornos como estrabismo e outras alterações. Quando a gente solicita para o paciente colocar o queixo e a testa naquele aparelho, que a gente incide a luz, faz os cortes para ver a profundidade, né, de todas as estruturas oculares, a gente primeiro tem contato com a câmara anterior ocular. Na câmara anterior nós vamos ver 3 estruturas principalmente: cristalino, íris e córnea. Depois, com uma lente auxiliar, nós vamos avaliar o fundo de olho. No fundo de olho eu vou conseguir ver retina, coroide, vasos sanguíneos e nervo óptico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se fizer o exame da forma completa, eu consigo diagnosticar algumas alterações, algumas patologias que, se não identificadas e tratadas precocemente, vão levar à perda visual irreversível. Por exemplo, glaucoma. Glaucoma, hoje, é a causa mais frequente de perda visual irreversível. E aí a gente, olhando características do nervo óptico, avaliando a abertura do ângulo irido corneano, fazendo a aferição da pressão intraocular, a gente já consegue dar um diagnóstico. Outra coisa, não só patologias
intrínsecas ao olho. Se o paciente tem diabetes, eu consigo avaliar e estadiar o estágio do diabetes. Dependendo das alterações vasculares e alterações na retina, a gente consegue fazer uma comparação com o que está acontecendo em outros órgãos. Por exemplo, existe uma frase que diz que o fundo de olho, a retina do paciente é um espelho do que está acontecendo no rim. E algumas vezes, mesmo o paciente que não tem o diagnóstico de diabetes, a gente, através do exame do fundo de olho, identificando algumas alterações, vem cá. Consegue identificar. Procura um endocrinologista, procura um clínico, né? Vai lá, faz uma glicemia de jejum, hemoglobina glicada e realmente fecha. Por que eu faço esse parênteses? Para que todo mundo tenha uma noção do espectro do exame oftalmológico. E quando o paciente é submetido a um exame simplista, que a gente, como ser humano, né, natural, a gente gosta do que é simples, a gente gosta da simplicidade porque nos facilita a apreensão, o domínio do conteúdo. Mas tentar tornar uma coisa complexa em simples é simplismo e nos afasta da verdade. E conforme a doutora Mônica falou, a gente traz consequências danosas para o paciente. Então, no exame oftalmológico, não só a prescrição do óculos, né? Nós temos a possibilidade, nós temos uma oportunidade. Nós estamos disponibilizando para o paciente e para a população em geral uma oportunidade de promover saúde ocular e de evitar perda visual irreversível. Perfeito. As duas são perfeitas ao mesmo tempo aqui, porque tive é uma perfeito aula aqui mesmo. agora. Exatamente isso. É uma estrutura do corpo não muito grande que tem um espelho. Adorei essa do espelho. Mas vê o seguinte, assim, ó, particularmente com relação à oftalmologia, no comparativo às outras especialidades médicas. Poucas especialidades médicas me possibilitam ver o vaso em vivo. Se eu, através do fundo de olho, eu vejo o vaso em vivo. Em alguns pacientes, eu consigo verificar a pulsação de arteríolas, né? Ou seja, assim, para quem conhece oftalmologia, para quem tem experiência prática, né, quase que em 90% dos casos, tu vai sair com um diagnóstico ou com uma suspeita diagnóstica muito forte. O exame complementar realmente é para complementar mesmo, né? E daí a gente entra em alguns riscos quando não é um médico que está fazendo essa avaliação, né? Por mais que a pessoa tenha na sua salinha diversas cadeirinhas ali para sentar em várias... não vai ter essa experiência. Qual que é esse risco de não ser um médico decidindo? Conforme eu falei, né, a gente perde uma oportunidade. A gente desperdiça uma oportunidade, né? Sabendo que, isso é dados do Ministério da Saúde, glaucoma é a causa mais frequente de perda visual, de cegueira irreversível. Se a pessoa vai lá consultar com um profissional, não médico no caso, né, perde a oportunidade de ter o diagnóstico dessa patologia. E isso é uma só. Tem várias, né? Tem várias. A gente pode diagnosticar também uveites, pode avaliar outras situações na câmara anterior, como ceratocone, um monte de alteração que, se nós instituíssemos um tratamento, evitaríamos a perda visual, né? O risco, ele é imenso para a população, que é que nem eu falei, tornar uma coisa complexa em algo simples, né? O simplismo nos afasta da verdade e vai trazer consequências danosas para o paciente, né? Por objetivos que não são a verdade, não são o bom atendimento. O objetivo é outro, né? O objetivo, nesse tipo de prática, por um profissional médico, o objetivo sempre é outro, né? E é muito comum isso acontecer ainda hoje, pessoas irem a profissionais não aptos e não diagnosticar o glaucoma, por exemplo, e chegar no extremo de perder a visão, assim, nas populações mais humildes, que às vezes estão aguardando muito tempo para uma avaliação com um especialista pelo SUS, né? Às vezes, uma situação de preocupação, de relativo desespero, né? Ela procura um atendimento num profissional como esse, né? E geralmente indicado por óticas, né? É assim que funciona a coisa, geralmente, né? E acaba acontecendo. Acaba acontecendo, sim. A gente tem bastante esse conflito profissional e ético também, né? Entre o médico oftalmologista e o profissional da optometria, né? O optometrista. Onde que está esse maior conflito, na verdade? É assim, ó, o que a gente julga por toda essa panorama que eu dei, que eu passei no exame clínico, entendeu? É que se considera, diante disso tudo, que não é um profissional capacitado.
Não é o profissional que tem o treinamento adequado, todo o embasamento teórico, a experiência prática, para fazer a avaliação correta de um paciente. Eu só pergunto, diante de tudo que se falou aqui, né, mesmo de uma forma sucinta, né, você gostaria que um familiar seu fosse atendido por um profissional não qualificado? E é claro que a gente fala, né, pessoas que estão aguardando muito tempo. Sim. Para um atendimento com um especialista, pessoas mais humildes que não têm condições, né? E às vezes não está demorando, vai demorar 3, 4 anos, e a pessoa precisa pelo menos de uma avaliação, né? É por isso que continua acontecendo. E qual é o limite, Flávio? O que seria, né, o exercício legal da medicina entre essas duas classes, né? O médico, o oftalmologista e o optometrista. Onde estaria o limite, a fronteira? Se nós enxergássemos o exame oftalmológico só como exame refracional, eu acredito, ao meu ver, que teria um limite, né? Então, fica nessa tua área aqui, qualquer patologia, mas é que a consulta oftalmológica é muito mais do que isso, né? E sabendo que a visão é um dos principais sentidos, né, que a gente tem, entendeu? E o comprometimento visual vai limitar muito a pessoa, tanto na sua atividade pessoal, atividade produtiva, né? Se a gente acreditasse que a consulta oftalmológica fosse só exame refracional, eu enxergaria um limite, né? Mas como é muito mais do que isso, acho que não tem possibilidade de enxergar um limite para essas duas atividades aí, né? Vamos ir para um outro lado agora, para urgência oftalmológica. O que a gente tem que alertar os nossos ouvintes aqui a respeito de urgências oftalmológicas? O que são os sinais de alerta para o paciente? Os principais sinais, né, é o dor ocular, desconforto ocular e perda visual, né, a diminuição da acuidade visual. E aí a gente pode, numa consulta oftalmológica, avaliar um dor ocular, desde alterações superficiais, né, uma ceratite, uma conjuntivite, uveíte anterior, né, ou até situações mais graves, né, como uma perda visual súbita, né, uma oclusão de veia central da retina, né, que é frequente em paciente hipertenso, né, um glaucoma agudo, né. O fundamental, assim, para a população em geral estar para a situação, na medida do possível que tenha dor, desconforto ocular. E hoje desconforto, né, com o uso de telas, né, luminosas, celular, computador, TV, está sendo frequente pelo ressecamento, pela ceratite, né? Mas uma perda visual também, de uma forma abrupta, ou às vezes progressiva, gradual, é interessante avaliar com um profissional, né? Até porque daí, quando a gente falou a respeito da causa mais frequente de perda visual de forma irreversível, né, que é o glaucoma. A causa de perda visual mais frequente reversível é a catarata, que invariavelmente é característica do passar da idade. A população que for chegando na terceira idade vai ter, não tem escapatória. E compromete qualidade visual, mas diferentemente do glaucoma, o glaucoma tem a possibilidade de não gerar essa perda quando identificado e diagnosticado e tratado precocemente. A catarata ela é reversível. Faz a cirurgia de catarata, implanta lente intraocular e vai voltar a enxergar bem daí, né? Entendi. Uma dica para a nossa população não cair em ciladas e procurar sempre a hora de procurar corretamente e procurar o oftalmologista. Uma dica para a população geral. No geral, assim, ó, no que toca, a minha atividade predominante profissional é a parte cirúrgica, né? Principalmente cirurgia de catarata e cirurgia refrativa, né? O ideal, assim, a partir dos 40 anos começa a fazer avaliações anuais, né? Paciente que abaixo dos 40 anos, que já usa óculos, a gente tem que estar acompanhando a evolução da refração, né? Começa a fazer de ano em ano. Quem não tem alteração nenhuma, antes dos 40 anos, de 2 em 2 anos. Mas a partir dos 40 é bom avaliar anualmente, porque a partir dos 50, 55 vai começar a ter, pelo menos, a catarata. Que catarata, conforme eu falei, ela é característica do passar da idade. Então, invariavelmente, quem viver verá, né? Quem vai ter catarata. E uma dica, Flávio, para os colegas médicos orientarem os pacientes com uma melhor qualidade sobre a saúde oftalmológica? O ideal é fazer as avaliações, né? A partir dos 40 anos, anualmente, é bom orientar sempre o paciente. Quando ele chega para o check-up, não esquece o oftalmologista. Principalmente se o paciente tem alguma, mesmo que não tenha queixa visual, mas ele tem alguma patologia sistêmica, como as frequentes de hipertensão arterial e diabetes, né? Aí vale a pena fazer a avaliação para acompanhar.
O glaucoma, conforme eu falei, não só o diagnóstico, a gente vai fazer foto do aspecto nervo óptico no fundo do olho para ir acompanhando a evolução, o aumento da escavação do nervo óptico. Tem uma série assim, ó, de situações, de informações que a gente vai conseguir coletar para tratar o paciente, para acompanhar uma patologia, desde que ele venha frequentemente, pelo menos uma vez por ano no consultório. Né? Perfeito. Tá ótimo essa conversa, vários ensinamentos aqui, várias aulinhas. Muito obrigada. Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa bem fora do assunto aqui, porque nós aqui dentro do Fronteiras temos um quadro. Nós temos um quadro que é uma troca de informações não científicas, né? Não dá para dizer científicas, assim, mas de outro tipo de ciência. Ensinamentos. Dentro da literatura. Gostaríamos de perguntar um livro que foi marcante para ti na tua formação ou na tua vida, algum livro que tu acha importante indicar para os nossos ouvintes, que eles tenham a oportunidade de ler uma... Então, um livro eu li foi em 2005, mas eu me debrucei novamente sobre ele ali em 2020, durante a pandemia. É um romance escrito no final da Segunda Guerra Mundial, o livro 1984 de George Orwell. E apesar de ter sido escrito há mais tempo, ele possibilita bastante reflexão referente ao Estado totalitário, autoritarismo, vigilância e restrição de liberdade individual. Né? Eu acho que mesmo tendo sido escrito lá atrás, é uma leitura extremamente válida. Né? Perfeito. Que ótimo. Fica a dica. E pensando nessa dica de livros e uma disseminação de cultura e informações, a gente criou um clubinho de livro. Maravilha. Em que essa dica fica uma lembrancinha para o próximo convidado e a dica de outro vira uma lembrancinha para o convidado. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada, Flávio. Maravilha, Bastiá. Excelente. Beleza, muito obrigado. Foram informações sensacionais, muito importantes mesmo. Muito obrigada pela tua presença. Certo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Né? Eu acho que conversar sobre essas fronteiras da medicina com outras profissões da área da saúde é sempre importante para a gente informar para quem está nos escutando aqui das ciladas, né? Dos riscos que a gente tem para a questão da saúde pública, para a questão de saúde como um geral. A gente está atento aonde a gente deve buscar os nossos cuidados, né? E os apoios de outras profissões. A medicina sempre existem, isso é fato, sim, né? Sim. Realmente, mesmo dentro da oftalmologia, a optometria é um tipo de apoio que tenho certeza que tem o seu lugar também, né? E que a gente tem que estar ciente que quem faz o diagnóstico, sim, né? Isso sim, a gente tem que ter esse cuidado. Não desperdiçar aquela oportunidade da consulta médica. Perfeito. Né? Que o foco, né, com relação a esse programa, né, e a nossa preocupação com o exercício ilegal da medicina, é o foco mais nobre que existe na medicina, que é a preocupação com a saúde do nosso paciente e com a saúde da população em geral. Né? Uhum. E não ultrapassar as fronteiras, né? Cada um no seu quadradinho. Muito obrigada pela presença, muito obrigado. Eu que agradeço a presença. E esse é o compromisso do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina aqui do Simers, trazer informações de qualidade e estar sempre atento. Muito obrigada por nos acompanhar e fica de olho nas redes do Simers, no Instagram, no YouTube, no Spotify, para continuar vendo os próximos episódios.